Fala pessoal, vamos iniciando mais um Biducast, hoje com um convidado que já esteve aqui com a gente no Rei do Agro. Que você Rei do Agro. Boa, o Yulanga. Wallace, o Yulanga, né? Legal. O Wallace, nosso gerente comercial, e ele vai iniciar uma série final aqui do nosso podcast, o nosso Biducast. Nosso objetivo, né, Diegão, que tá aqui com a gente, é tentar encerrar a primeira temporada ainda dentro desse ano, com mais 10 episódios. Então a gente vai estar numa maratona, soltando bastante conteúdo para vocês até dezembro, para que no ano de 2025, no início do ano que vem, a gente comece um projeto totalmente novo, trazendo muitas novidades, beleza? Wallace, vamos começar. Hoje a gente tem um tema bacana aí, né? Vamos falar um pouco sobre o setor elétrico, né? Que é onde a gente está inserido. Show. E a GD, querendo ou não, ela vem, quebrando paradigmas, né? Do que é o convencional, passo a passo do setor elétrico. Então, vamos contar um pouquinho. Queria que você se apresentasse aí pra galera. Eu contei um pouquinho, mas se apresenta aí pra galera e fala já pra gente como é que funciona o setor elétrico nas suas principais funções, principais componentes, tem que gerar, tem que distribuir, o que tem que fazer? Legal. Primeiro, boa tarde, né? Agora no momento que a gente tá aqui, pra todo mundo. É um prazer estar aqui de novo no Biducast, né? Junto com o Filipão aí. Vamos estar falando aqui um pouquinho sobre o sistema elétrico brasileiro no geral, tá? E vou começar explicando aí para vocês, basicamente o que a gente tem, né, de composição, né? São 3 pontos, né, Felipe, que a gente sempre olha, que é comum a sigla GTD, para quem já conhece desse sistema elétrico, né? Que é a geração de energia, a transmissão e a distribuição, né? Então, quando a gente fala da geração de energia, é o que a gente tem, por exemplo, a gente fala muito de energia solar, a gente tem a eólica, mas aqui no Brasil, desde sempre, a mais forte é a hidrelétrica, né? Boa. Então, feito lá com água e tal, aqui, por exemplo, próximo na nossa região Itaipu, por exemplo. Então, a gente tem essa geração, né? E aí a gente tem a transmissão, que é trazer isso que gerou de energia para os polos ali maiores, através daquela linha de transmissão enorme que a gente vê, né, que são na alta tensão que a gente fala. E o último é a distribuição, que é conseguindo levar para as casas, para os comércios, ali já na linha de baixa tensão, né? Então são essas três etapas aí que a gente tem. Legal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre tarifa também, né, Wallace? Mas, como você disse, a gente já tem meio que, vamos chamar de agentes, assim, mas a gente tem 3 agentes que participam disso. Um cara que gera, no Brasil, que é um país muito grande, um cara que transporta, e outra companhia ali, né, outra entidade que distribui isso até o consumidor final, né? Perfeito. Então, quando a gente pensa dessa forma, eu lembro que GTD até era uma matéria lá, para quem fez engenharia elétrica, Sim. do professor Rubens, inclusive, uma puta matéria boa lá que ele dava, e a gente falava muito ali sobre, cada um tem sua função, então as pessoas que estão ali olhando a distribuidora, ela tá preocupada em distribuir. Uhum. A pessoa que tá olhando a geração tá preocupada em gerar, e o outro em transmitir. Perfeito. Mas no fundo, a responsabilidade de energia, quando a gente olha lá no Brasil, é responsabilidade do Estado. Uhum. Então, se é responsabilidade do Estado, essas etapas ela faz como se fosse concessões para alguma empresa privada tomar conta disso e garantir que todo mundo aqui no Brasil tenha acesso à energia elétrica. Perfeito. Então, quando a gente fala de concessão, Wallace, aparece uma figura que é uma figura da ANEEL, né? Então é nisso que eu queria tentar tocar para você também. ANEEL, Anatel, aí, o que essa agência tem de papel dentro do setor elétrico e por que ela existe ali? Legal. Bom, a ANEEL, Felipe, até para o pessoal saber também, a ANEEL significa Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E ela é responsável por regular tudo que se fala de energia elétrica aqui no país, né? Então, para a gente tentar comparar com alguma coisa, por exemplo, vamos usar o futebol, né? A gente tem os times, né? Mas a gente tem a CBF, Boa. igual a gente tem na energia na energia. A gente tem as distribuidoras ali, as concessionárias de energia e a gente tem a ANEEL também. Então ela garante que as tarifas não estão sendo abusivas, tem um padrão, ela garante, de certa forma, o padrão de qualidade que está sendo entregue, busca ali fiscalizar também
se está seguindo as normas contratuais, né, as coisas que tem na lei e tudo mais. Então, esse é o papel da ANEEL. É um órgão maior ali, dentre as concessionárias, alguém que está controlando ali para garantir que está tudo conforme as normas, tudo conforme o que tem que ser feito, entendeu? Boa. Eu até lembro que daí, tipo, trazendo agora das matérias lá, tinha um outro professor, o Amendoim lá também, que era, tipo, muito bacana. Quando ele contava essa história, ele dava acionamento de sistemas elétricos, alguma matéria assim, mas ele participou de muita obra de infraestrutura do Brasil. Legal. Então ele contava lá que, pô, a ANEEL, que é a agência reguladora, ela é o meio do caminho ali entre, pô, o consumidor tá puxando a corda de um lado, que é a tarifa mais barata, e as concessionárias do outro. Exato. Então ele vai garantir o equilíbrio, que tudo esteja sendo cumprido para o consumidor tirar o melhor e a concessionária também o melhor. Perfeito. Hoje a gente sabe que é meio polêmico isso, né? Acho que a ANEEL puxa para algum lado ali, mas na teoria ela deveria ser a justiça ali que vai garantir o equilíbrio entre todo mundo. Então é importante. Ela faz com que, tipo, pô, se o Estado tem que entregar energia, né? Precisamos regular isso para que seja feito da melhor maneira possível. Top, Wallace. Então vamos lá. Pô, falamos ali que existe as frentes, falamos que tem uma pessoa que regula as concessões, porque é responsabilidade do Estado a energia ser entregue aos brasileiros. Certo. E daí o brasileiro lá, o consumidor final, ele precisa pagar isso. Então vem a ideia do conceito da tarifa de energia elétrica. O que é a tarifa de energia elétrica? Quais são as componentes? Como é que funciona essa cobrança para o consumidor final? Legal. Então, para o consumidor final, Felipe, a gente tem praticamente ali... Vamos falar de 3 pontos também, né? Lembra do GTD lá? Então, legal. O consumidor ele também paga pela geração, transmissão e distribuição, né? Então, querendo ou não, tem que sair de algum lugar esse dinheiro, acaba saindo do consumidor, né? Como tudo aí. Aí tem os encargos também da concessionária ali, algo que ela, às vezes, algum projeto que ela está fazendo, pensando em manutenção, pensando em expansão da rede dela, alguma coisa do tipo. E por último tem os impostos, né? Que normalmente é o ICMS ali, que tem as variações dele, às vezes tem, às vezes não tem, né? De acordo com o histórico nosso aí. Mas basicamente são esses 3 componentes que vão trazer ali o que a gente vai ter que pagar no final das contas, né? E dentro deles tem outras micro coisas ali, né? Legal. E o bacana de falar, né? Olha, você trouxe, falando de encargos, impostos e as componentes que realmente, tipo, são, vamos dizer, efetivas lá, que tem alguém gerando, alguém trabalhando, gerando trabalho de verdade, né? Exato. Sem encargos e impostos. Mas a gente vê que quando a gente vai abrindo a tarifa de energia, a gente pode pensar ela de uma maneira macro, mas depois a gente pode ir contando coisinhas que tem nela, né? Uma macro, que eu acho que é uma grande dúvida, até tipo com uma mudança da legislação que teve de energia solar, que a gente mesmo não sabia, mas é como funciona o sistema elétrico, mas se soubesse de GTD lá, isso melhoraria um pouco esse conceito, é que ela é dividida em dois grandes grupos, né? O de energia, a TE, lá se você olhar a sua conta de luz, e a TUSD, que é o transporte. Isso. Então, quando eu tô pagando a TE, eu tô pagando o gerador que gerou e tá vendendo energia. Exato. Quando eu tô pagando a TUSD lá, eu tô pagando o transporte, como se fosse o frete. Então, tipo, normalmente o pessoal fala que as concessionárias, quando fala de concessionária, pensa na distribuidora, né? Sim. Mas pode existir concessão na geração, concessão também na transmissão, mas a gente pensa na distribuidora, que é quem tá perto da gente. A gente pensa que ela tá vendendo energia. E não é verdade, né? O papel dela, no fundo, ali nessa cadeia, é transportar, né? A distribuidora chega no final, mas é transportar. Então ela faz como se fosse um frete ali pra gente, né? Então isso é legal de entender que, quem tá na região da concessão da Enel, CPFL, EDP... O pessoal fica bravo que tá cobrando mais caro, às vezes, né? Mas não é nem isso. Às vezes vende cobranças que ela tem ali também para ela e tem que repassar, porque no fundo ela tá ganhando mesmo com a transmissão dessa energia, né? Com distribuir ela. Tanto que, né, hoje o Rodrigo, que é o nosso cara de grandes projetos, ele trabalha com o Mercado Livre de Energia. Hoje, até para vocês entenderem, quem tá no grupo A são indústrias já até de pequeno porte, conseguem estar no grupo A, tem uma cabine primária. Você já pode optar pelo seguinte, eu vou pagar a distribuição aqui para a distribuidora e vou comprar energia de outra fonte, que isso é o Mercado Livre de Energia. Eu posso ir lá e comprar a energia em si
de uma outra fonte, às vezes mais barato, e daí você consegue ter uma economia na conta de luz, né? E o solar hoje é o mais barato, né? O solar hoje, quando a gente pensa em custo de investimento por quanto de geração ele traz uma rentabilidade muito grande. Então, às vezes, só de eu migrar, como já tem muita hidrelétrica, tem que usar hidrelétrica, senão não abastece todo o Brasil. Mas se eu tenho opção e vou comprar de uma fonte fotovoltaica, pô, o custo é muito mais barato. E às vezes essa fonte pode ser minha, né? Sim. Então, com a fonte sendo nossa, isso se torna ainda mais barato, né? Exato. Wallace, a gente ia falar um pouquinho de outras componentes aqui, como o fio B, que gerou um certo impacto ali na 14300. Mas antes eu só queria abordar o seguinte, cara. O que acontece? Você falou de, geração, transmissão e distribuição. O solar que a gente trabalha lá, em qual desses lugares ele tá plugado? Ele tá plugado na transmissão, ele tá plugado na transmissão, ou ele tá plugado na distribuição? Tá, a energia solar, a gente tem a geração, certo? Da energia, e a gente também tá no último ponto ali, que é a distribuição, certo? Então a gente já gera, e por estar essa geração muito próxima, a gente não tem essa transmissão de longa distância, né? Então a gente já faz a distribuição ali próximo mesmo, normalmente no próprio ambiente, de fato, primeiro no próprio ambiente, se tiver algum excedente, né? Aí sim vai estar mandando para próximo ali na concessionária também para os vizinhos, mas fica aquele crédito, né? Que é o famoso crédito energético lá, para a gente poder bater de outra conta ou usar no futuro esse crédito. Legal. E isso é uma das coisas que mais quebraram paradigmas no setor elétrico, né? Se a gente for pensar, o setor elétrico, principalmente no Brasil, que tem o sistema nacional, tudo interligado, a gente era muito engessado. Para eu gerar, eu tenho que ser uma geradora que vou vender no Mercado Livre, alguém vai transportar para alguém distribuir e consumir. Quando a gente vem com a geração distribuída, que é gerar na ponta de distribuição, a gente muda totalmente esse paradigma, né? É uma revolução, né? O consumidor final pode gerar energia para ele autoconsumir ela ali de uma maneira, totalmente democrática, que não depende de grandes geradores. E isso, evoluiu demais a matriz energética, né? Evoluiu muito e é de se brilhar os olhos, né? Imaginar, assim, quando a gente começa a falar, percebe como é um negócio muito grande, né? Às vezes a gente vive isso e não tem noção do quão grande é isso, principalmente se a gente falasse há gerações atrás aí, como que ia estar imaginando que ia estar do jeito que está hoje, né? Quando a gente falava lá atrás, o pessoal começou esse negócio de medidor inteligente e tudo mais, você nunca ia imaginar que hoje você poderia estar gerando, tendo crédito, diminuindo perdas no sistema elétrico, né? Porque na componente lá, a gente não falou, né? Mas quando a gente entra lá embaixo, não sei se você sabe, mas você paga tanto por perdas técnicas, que pra eu trazer lá de Itaipu pra cá, um monte de energia fica ali no fio, pelo fio esquentar e por aí vai. Mas você também paga perdas comerciais, que nada mais são que os gatos. Exato. Se algum cara fez gato ali, tá vendo que tá chegando menos, todo esse custo é distribuído entre o consumidor pagante, né? Então, as perdas estão inclusas na tarifa. Quando a gente gera próximo ao consumo, que é a geração distribuída, a gente reduz isso ao máximo, tanto a perda comercial quanto a perda técnica. Então, é ganho para todos os brasileiros ter uma tarifa mais barata se você aumentar a quantidade de geração distribuída no país, né? Perfeito, é isso aí. Wallace, então vamos lá, falamos disso aí, falamos das componentes, como funcionam, e daí uma discussão muito grande que teve, aí acho que por longos 3 anos de GD, né, da geração distribuída, o consumidor que tem energia solar, ele gera crédito, esse crédito vai para a rede, depois ele pode pegar de volta. Então ele não remunera ninguém, existiu toda uma discussão e finalmente chegamos no marco legal da GD, onde a gente paga sim uma parcela, não para geradora, afinal a gente não está precisando dela, não para transmissão, afinal a gente não está indo em longas distâncias, mas para distribuidora, afinal a gente está usando a infraestrutura dela. O que a gente paga para distribuidora hoje? O pessoal fala de fio B, o que a gente paga, como é que funciona isso? Legal. O fio B, ele realmente é uma nomenclatura ali usado para o fio da distribuição, né? Igual a gente tem o fio A, vamos falar assim, que é o fio da transmissão, né? Então, o que a gente tem que pagar hoje, né, de tarifa ali, é justamente a utilização desse fio B, né? Então,
algo que também não é um custo, assim, absurdo, não inviabiliza nada, né? Continua sendo super vantajoso, mas a gente tem que pagar por como se fosse manutenções do fio B, por estar utilizando ali o equipamento, né? Igual qualquer coisa que a gente precisa usar, a gente paga ali para ter a manutenção dele, para que a gente realmente possa como se fosse alugar isso, né? Hoje, como por exemplo, a gente tem soluções, né, de bateria, de armazenamento, mas num sistema solar on-grid ali, onde a gente está ligado direto à rede, a gente não precisa desse tipo de equipamento, mas a gente precisa usar alguma coisa, que no caso é esse fio B aí, está conectado à rede da concessionária para a gente poder utilizar, tá tudo ligado ali. Então, o fio B basicamente é isso, né? É esse fio de distribuição. E hoje, com a nossa lei, que a gente deve muito a ela ali, que vamos estar melhorando, sempre buscar correr atrás de mais, né? Mas é algo já um marco muito importante para a energia solar. A gente tem que arcar ali junto, né? Ajudar a pagar esse fio B aí. Bacana. E, cara, isso é muito bacana, né, Wallace? Eu acho que um pouco do que a gente acredita aqui, né? Eu, Felipe, mas eu acho que um pouco da Eletrobidu também, é que de alguma maneira os mercados se regulam, né? Os mercados se regulam, às vezes tipos de subsídios são necessários quando faz sentido com a política pública necessária, sabe? Uhum. Tipo, a gente estava conversando com um parceiro nosso um tempo atrás sobre infraestrutura de carregador. Uhum. Pô, subsidiar o custo do carregador talvez não faça sentido. Mas, cara, quando eu penso que motores a combustão geram boa parte da poluição, que está causando problema respiratório, e que se eu tiver mais carregador, eu vou diminuir o gasto com saúde pública, aí faz sentido. Pô, cara, pra que eu vou gastar com o cara já prejudicado no pulmão, sendo que eu posso ter uma ação que vai melhorar, poluir menos e diminuir o gasto. É muito amplo, né? Muito amplo. Mais... Então, nesses casos, a gente entende que faz sentido subsidiar algum setor. Mas setores que não geram um impacto direto, eles têm que se autorregular. Sim. E essa autorregulação faz total sentido aqui dentro do... Pô, se a gente realmente está usando a rede da distribuidora, temos que pagar para ela. E esse pagamento, como você diz, ele é totalmente justo ali, muitas vezes até menor do que a taxa mínima, né? A gente liga, tipo, puta, como o cara usa muito pouco, às vezes tem simultaneidade, às vezes tem uma bateria para consumir, injetar pouco na rede, às vezes é menor do que a própria taxa mínima. Nem chega a cobrar, né? Por conta da tarifa mínima, né? Exato, é porque o que o Wallace falou, hoje a forma como ficou lá, como existe uma taxa mínima a ser paga, se esse valor do fio B, às vezes, dá menor do que a taxa mínima, eles te cobram a taxa mínima e nem vão cobrar esse fio B de você, sabe? Então, tipo, ficou realmente justo ali para o mercado crescer de forma organizada, mas que gerou zero impacto ali enquanto é viável instalar geração distribuída. Na verdade, né, Wallace, pra gente sofre que o vendedor quer faturar mais, o ticket até caiu, porque o preço dos equipamentos caíram. Então, hoje, se a gente olhar... com a nova lei, a gente tem um payback muito mais atrativo e uma rentabilidade muito maior devido ao custo do investimento, né, do CAPEX. Se criou naquela época, né, um cenário onde a gente também não tinha uma previsibilidade, né, Felipe? Então a gente não sabia muito ali o contexto que ia vir, mas se criou um terror, né, onde depois da lei ia se tornar algo inviável, talvez. Isso principalmente no mercado. Eu acho que pelo menos da minha parte, estava seguro de que energia solar sempre ia fazer sentido, né, sempre vai. Mas a gente viu que na verdade não é isso, né? Depois que mudou, continuou normal ali nossas vendas, né? De certa forma, e cada vez crescendo mais agora, porque o pessoal tá conhecendo mais de energia solar, né? Tá entendendo que aquilo faz sentido, que você ter uma redução de custo ali, isso que a gente tá falando de já gerar e já consumir, paga menos encargo, sustentavelmente polui menos o ambiente, então tudo de bom, né? Nesse sistema aí. E eu tava até vendo, Wallace, acho que o Thiago Vieira lá, tá em Campinas, era de Minas, né, postou uma matéria do Canal Solar, onde tava escrito lá que caiu uma pergunta no Enem sobre energia fotovoltaica. Legal. E querendo ou não, isso só mostra realmente que, tipo, é algo que tá muito difundido já dentro do Brasil, tipo, é algo que vai ficar. Se tá caindo em perguntas, tipo, como se fosse culturais já do país, é algo que a sociedade brasileira já entende fotovoltaico como algo essencial e que vai perdurar ali por longos anos. E a gente vê muito também na TV, né? Muito. Na TV, esses dias eu tava assistindo, não sou tanto de ver TV, mas
passando uma propaganda assim, o fundo da propaganda era vários painéis solares e tal, e era relevante aquela propaganda, então a gente vê que várias notícias aí nos canais de TV também passam, né, nos programas, então a gente vê como isso está se difundindo e realmente é algo que faz muito sentido. Por isso eu acho que está num crescimento tão grande e dá tão certo, porque faz sentido e é bom para qualquer área, né? Até mesmo a gente tem aquela discussão da concessionária, né? Mas a gente fala que a concessionária mesmo, ela transmite a energia, né? Ela transporta ali, ela distribui. Então, para ela, quem tá gerando ali não vai impactar tanto, de certa forma, né? Não, bacana. E quando a gente vê essas matérias aí, né? O marketing fica feliz, porque o custo por lead já cai, o cara olha, começa a procurar, a demanda maior, né? O leilão melhora, né, Diegão? Diegão gosta. A gente gosta, né, também, né? Porra, É bom demais. Com certeza. E Wallace, só pra gente sair um pouco agora da tarifa, finalizar a parte de tarifa e falar um pouquinho mais, a gente já entrou nas fontes renováveis, né? Uhum. Cara, o que hoje impacta no custo da tarifa? A gente vê que, tipo, depois, de novo, falando de partes macroeconômicas, né? Que, tipo, o IPCA aí tá estourando e a gente vê que energia elétrica é uma das coisas que compõe a forma de calcular o IPCA e normalmente ela puxa pra cima. A energia elétrica sempre cresce mais do que o IPCA na média, né? Então ela é uma das coisas que puxa pra cima o IPCA, a gente fala de bandeira tarifária também. Então tenta dar um contexto meio que geral pra gente do quais são os fatores que impactam no custo da tarifa, né, final de energia elétrica, e o que são as bandeiras tarifárias que impactam no preço, né, e quando que elas aparecem ali. Legal. Então, o que pode variar nessas tarifas, né? A gente, normalmente, o que dá a variação maior ali está envolvido a algo climático, né? Então a gente já passou por escassez hídrica, a gente já passou por momentos onde só tinha sol, não tinha chuva, não subia as represas, né? Então foi um momento ali de calamidade, ali, de certa forma, né? E aí, esse é um dos valores, a gente vai falar das bandeiras tarifárias, né? Mas isso é uma das coisas que podem mudar. Também a parte ali de encargos, dependendo se a concessionária quer fazer alguma ampliação, quer fazer algum tipo de reforma ali na estrutura, mas isso é algo mais difícil, vamos falar assim, de acontecer, né? E o último ponto também são impostos, né? Igual a gente falou antes dos impostos, dependendo que o governo colocar ali de imposto na conta, não só falando de energia solar, mas a conta normal do consumidor, ela pode diminuir ou aumentar, né? Quando a gente fala das bandeiras, a gente tem várias cores lá, né? Bandeira verde, amarela, vermelha lá. Elas, na verdade, são sinalizadores, né? Para mostrar ali para o consumidor em que estado, vamos falar assim, que a gente está, talvez de preocupação com esse clima, como a hidrelétrica, né, é a maior fonte de geração, a gente ainda depende de água e tudo mais, então tem que estar carregado e etc, né, aquela história que a gente já conhece. Então essas bandeiras são indicadores. Quando mais grave, né, quanto mais, vamos falar assim, amarela, ali é um alerta, depois vai ficando vermelho, já vai ficando mais grave. Quanto mais grave, a concessionária ela vai subir o valor da energia, aquela famosa oferta e demanda, estamos tendo pouca geração ali, não é que está tendo pouca, né? Mas a gente tá com problema porque não tem tanto matéria-prima, vamos falar assim, para gerar energia. E o pessoal tá gastando do mesmo jeito. Então a gente vai acabar ficando sem energia uma hora. Então o que eles fazem? Deixa o preço mais alto para a gente se conscientizar de certa forma, diminuir o gasto, porque dói no bolso aí que a gente, né, presta atenção nisso, assim, com mais calma, então a gente começa a consumir menos energia e as coisas se equilibram até que volte ali as bandeiras, né? A bandeira normal, vamos falar assim, que é a verde, né? Então, as bandeiras são sinalizadores e essas são as variáveis que a gente tem aí nessa parte da energia, entendeu? Boa. Acho que perfeito, Wallace. Acho que tipo, você fez um paralelo muito bom com oferta e demanda, né? Que, tipo, rege quase tudo nesse nosso mundo aqui, né? Então, quando a gente fala da bandeira tarifária, é uma maneira de tentar corrigir essa oferta e demanda num período mais curto, já que o sistema elétrico é engessado. Tipo, a concessionária, na verdade, ela só pode reajustar o valor da tarifa anualmente. Tem um ciclo mais longo lá que faz um reajuste verdadeiro, mas dentro do aniversário dela, que a gente chama, ela pode fazer um reajuste.
Mas às vezes eu tenho essa oferta e demanda sendo meio que descompensada num ciclo menor que um ano. Então, Exato. puta, vai ficar esse buraco? Não, o que a gente vai fazer? Vamos tentar dar um jeito de controlar isso. E o mecanismo que se criaram para Criar as isso bandeiras, né? foram as bandeiras, né? Então é Perfeito. uma maneira de melhorar. Legal, Perfeito. cara, show de bola. Japa, vamos agora tentar falar um pouquinho ali das matrizes sustentáveis, né? A gente fala, pô, até de novo, fazendo de novo o link com veículo elétrico, que é algo que a gente está investindo bastante aí. Uhum. Normalmente o pessoal discute, pô, mas a cadeia de veículo elétrico, ela não é sustentável, não adianta nada eu carregar o carro com eletricidade, mas está queimando carvão para gerar energia elétrica. Sim. Beleza, faz algum sentido, mas ainda assim o carro é mais sustentável, né? Tipo, pô, imagina você com o motor a combustão dentro do carro, que às vezes se acelera, ele nunca tá no melhor ponto, então a eficiência dele é 28%. Eficiência Agora, baixíssima, né? eficiência baixíssima. Agora pensa numa termoelétrica lá, todo... Claro, ela não é uma fonte renovável, mas com todo um controle, onde eu vou estar no melhor ponto de aceleração, não vai ter o japa pisando numa reta. Então a eficiência é melhor. Então ainda assim é melhor, em vez de eu ter um motor a combustão no carro, ter lá com todo o controle e meter um motor elétrico no carro. Perfeito. Mas tudo bem. Pensando nisso, o Brasil é um país que vai em contramão disso. O Brasil é um país que tem fontes extremamente renováveis que dominam a matriz elétrica brasileira. Então eu queria que a gente discutisse um pouco disso, tipo, como as fontes renováveis impactam o sistema elétrico, como que o Brasil conseguiu se posicionar nisso, qual foi a grande vantagem que o Brasil tinha do ponto de vista de recurso natural, que tornou as fontes deles mais renováveis. Legal. Bom, hoje a gente tem, acho que as principais fontes renováveis aqui do Brasil, que a gente tem ali, vamos falar, talvez sorte, né? Mas é uma condição de recurso natural, igual você falou, é a eólica e o solar, né? Então a gente tem um sistema eólico muito forte, principalmente a gente vê muito no Nordeste, quando a gente vai para lá, né? Tanto Nordeste, Centro-Oeste, ali também em relação também à energia solar. Então a gente tem esses recursos naturais aí. Eu sempre gosto de olhar por um lado até da própria natureza, no sentido de não ter problemas de furacão, terremoto, esse tipo de coisa também, querendo ou não, ajuda a gente do jeito que a gente é preparado hoje, né? E essas fontes renováveis, a gente tem muito a desenvolver ela aqui no Brasil ainda, né? Se discute muito que o Brasil é um país que leva um tempo para se desenvolver, mas a gente tem muito recurso natural, né? Até falando da própria hidrelétrica mesmo, a gente tem muita água também, né? Então, acho que a eólica, o solar ali, eles vêm para a gente conseguir pulverizar um pouquinho isso, hoje representando menos, mas se tudo der certo aí, a médio, longo prazo, a gente conseguir uma energia solar, principalmente que acredito que seja mais fácil até de estar disponibilizando para o público em geral, a gente conseguir criar uma malha energética mais pulverizada ali, mais diversificada, e graças a esse recurso natural que a gente tem, a gente consegue trazer isso, assim, de certa forma, tranquila. A gente só precisa realmente do público aderindo, talvez um incentivo também do governo, de alguma parte, para que a gente consiga fazer isso tornar algo grande, né? Então, eu acredito que é isso. A gente tem muito caminho a crescer ainda nesse meio da eólica e do solar. Boa. Eu até puxei aqui na AB Solar para tentar pegar um dado aqui sobre como está distribuída a matriz energética, é um dado de março desse ano, e tipo, a gente vê que a hídrica ainda representa quase 50%, 48,7% aqui. Então, tipo, os rios do Brasil, né, toda essa malha aí, tipo, hidrográfica que o Brasil tinha, possibilitou a gente conquistar aí uma matriz energética muito sustentável, né? Mas o legal de olhar, o Japa, que isso também tipo, comunica muito com o que a gente está falando, do solar ter o custo baixo e fazer muito sentido a geração ser descentralizada. Existe geração centralizada também, mas boa parte descentralizada. É que quando a gente começou, cara, acho que por volta lá de 2017, 2018, a gente via que o solar não dava 1%. Hoje já é a segunda maior fonte, com 17%, na frente da eólica. Então, cara, entendo de novo o Brasil como um país
que tipo, tem uma matriz extremamente forte e renovável, claro que com seus desafios, que a gente vai falar aqui agora, mas um país que está tipo, numa direção certa para um crescimento sustentável. A gente sabe que crescimento depende de energia, né? A gente brinca que infelizmente o Brasil vem tendo um baixo crescimento, né? A gente pega o PIB aí dos últimos 6, 7 anos, dá 0,7. Então, tipo, pô, o Brasil tá crescendo muito pouco, é uma década tipo, praticamente perdida no Brasil de crescimento, e que se a gente tivesse crescendo num ritmo um pouco maior, já faltaria energia. Exato. Então a gente sabe da tipo, importância que tem crescer as matrizes energéticas de forma sustentável. O solar surge com isso, sem precisar de investimento às vezes do governo, o próprio consumidor final investindo, e consegue ali garantir e suportar um crescimento do país, né? Perfeito. E além de tudo também, querendo ou não, ajuda nos preços, né? Essa energia, a gente falou um pouco mais cedo aí, você comentou, mas quando a gente tem um solar ali, uma geração de solar, é muito mais barato do que uma hidrelétrica, que é o que você falou, que representa 40 e poucos % aí. Então, estabiliza também esse preço e diminui o impacto ambiental, né? Imagina a gente chegar num momento onde a gente não precisa mais usar a água, que a gente sabe que é limitada, né? Então a gente pode chegar talvez a um nível desse aí um dia, né? Legal. E principalmente no Brasil, né? Porque quando a gente olha, para hidrelétrica ser possível, tem muito país que tem água, mas não tem desnível. Então, a grande vantagem do Brasil é ter o desnível. Só que quando a gente olha um recorte, assim, a gente vê que, tipo, onde termina um desnível, já começa outro. Sim. Então, meio que acabou o desnível no Brasil para montar hidrelétrica. Tem que ser outra fonte, realmente. Precisa, não tem jeito. Legal. E Wallace, quando a gente também fala aqui do solar, a gente está mostrando tanto de crescimento que tem, mas a gente também entende que tem desafios. Então, para a gente até ir caminhando para o final aqui desse nosso bate-papo, quais são os desafios que o setor elétrico brasileiro tem no momento para crescer? A gente já falou que se o PIB cresce mais do que 3% ali, a gente já entende ter problemas de geração de energia para suportar esse crescimento. Então, quais são os desafios aí para os próximos anos, no que envolve o setor elétrico, que foi o nosso bate-papo aqui hoje, no que envolve a maior penetração de energia fotovoltaica? O que você entende como os principais desafios ali? Legal, Felipe. Então, a gente está falando muito de diversificação, né? Acho que a gente já está com boas fontes de geração de energia, a gente precisa aumentar essas fontes que a gente já tem desenvolvidas, né? Então, eu entendo que os grandes, né? Um dos grandes desafios que a gente tem aqui no nosso país também, assim como outros afora, é aumentar a infraestrutura, né? A gente conseguir ter uma infraestrutura mais preparada para isso. A gente fala de incentivo, alguma coisa, mas pensar em algo mais de ter uma expansão, uma modernização na nossa infraestrutura para que a gente consiga ter realmente, não ter problemas, às vezes, que a gente vê de rede da concessionária sobrecarregada de energia, a gente ter uma infraestrutura robusta ali e preparada para receber uma eólica, uma solar que vem da casa, também vai ter ali a que já vem direto da distribuidora através da hidrelétrica e tudo mais. Então eu entendo que o nosso maior desafio hoje é esse, e vem seguido também de uma conscientização, né, para que isso aconteça de certa forma. Eu acho que a gente tem que continuar o nosso trabalho aqui que a gente faz na Eletrobidu, né, que é conscientizar o povo aí a entender o quanto isso é importante como malha energética, como meio ambiente e para o nosso país, né? A gente tem muitos clientes, muita gente que a gente conversa que se importa muito ali com o lado sustentável também, e quanto mais a gente está conscientizado, são mais pessoas correndo pelo mesmo objetivo. E aí, num momento onde a gente consegue criar uma massa que vai obrigar ali a ter uma infraestrutura maior para a gente conseguir ter mais essa geração de energia de uma forma que não afete nada e a gente fale que tecnicamente seja viável tudo isso, é o que a gente vai conseguir suprir aí esses desafios que eu acredito, né? Se você tiver algum para comentar com a gente também, eu acredito que seja um dos desafios que a gente vai enfrentar aí para frente. Eu concordo, Wallace, e tipo, o que a gente vê, né, até tipo a geração distribuída que a gente falou lá, é uma mudança de paradigma que precisa acontecer, e ela precisando acontecer, eu acho que ela gera o principal desafio. O setor elétrico, de novo, a responsabilidade é do Estado,
Então, é algo que vem, tipo, de cima para baixo. Esse de cima para baixo, às vezes, as decisões são mais lentas, mais engessadas. Sim. Isso faz com que a gente tenha alguns desafios, mas eu tava olhando um gráfico esses dias, que o que ele mostra? Ele mostra, tipo, as componentes lá, energia e transporte, que a gente comentou bastante aqui, que são coisas diferentes, e quanto que elas impactavam em porcentagem da tarifa de energia. Sim. Hoje é muito igual, a energia pesa até um pouco mais que o transporte, é muito parecido, é quase 50-50. Mas para frente a gente vê que o transporte vem cada dia ficando mais caro do que a própria geração. Sim. Então, pô, se eu vou ter dificuldade com o transporte, que envolve toda a infraestrutura que você está contando, como eu resolvo isso? Eu entendo que daí eu acho que vai acontecer, mesmo o Brasil sendo um país, tipo, extremamente moderno, quando a gente olhava há um tempo atrás, que ele é todo interligado, eu consigo, às vezes, tipo, gerar um pouco mais de energia eólica lá no Nordeste e economizar água no Sul, porque eu fecho um pouquinho a comporta e transmito energia de um lugar para o outro. Eu entendo que cada vez mais o setor ele vai ficar com gerações mais próximas à carga, gerações mais perto da distribuição, tá? E quem vai acelerar isso, e daí depende de algumas normativas, como eu disse, vem de cima para baixo, são as baterias. Porque a gente fala o seguinte, pô, o solar tá crescendo e tudo mais, mas tem o desafio do solar. O desafio do solar é que ele é uma fonte que você não controla. Se passou uma nuvem, cai, diferentemente de uma hidrelétrica que o cara consegue gerir o controle muito bem lá. Então, quando a gente fala disso, eu acredito que o principal desafio que a gente vai ter aí para as próximas décadas é como vão sair, em qual velocidade, falando no Brasil, né? Dessas regulamentações que envolvem armazenamento, já que o custo está caindo muito, e como ela vai poder ser aplicada. Eu tava vendo também um vídeo do Ike falando sobre, pô, tem muitos países hoje que, tipo, tem cidades enormes rodando já de maneira, tipo, off-grid, com bateria e gerando ali, e eu acho que realmente esse vai ser boa parte do futuro. Acho que você vai conectar o solar, mas você tem que armazenar para despachar de maneira eficiente. Sim. Várias regiões, em vez de eu ter que construir uma linha que tá cada vez ficando mais caro, vou pôr um grupo de baterias ali que são renováveis para tocar certa área. Acho que é nesse caminho aí que o mundo inteiro, mas o Brasil também vai precisar buscando caminhar. a eficiência ali, né? Trazendo para perto a geração, distribuição. Isso aí, e garantindo o controle, né? Porque tanto eólico quanto solar, que é onde a gente acredita que mais vai crescer, você não tem controle sobre o vento, você não tem controle sobre o sol. Você precisa ter um jeito de controlar. E o jeito de controlar que a gente enxerga hoje que vai acontecer é guardar na bateria. Energia. E daí, pô, falhou um pouquinho, normal. Eu tenho um backupzinho aqui pra injetar. Saber que vai falhar uma hora, né? Não tem jeito, mas tem um lugar ali que já se resguardou disso. Já se resguardou. É como se fosse a barragem da hidrelétrica, né? A barragem da hidrelétrica é a bateria para solar e eólica. Show de bola. Wallace, bacana, cara. Acho que deu nosso tempo aqui. Foi um bate-papo aí bem legal para quem quer conhecer mais sobre como funciona o sistema elétrico, né? Tipo, algumas curiosidades, desafios. Acho que um bate-papo extremamente rico. Nossos clientes que estão colocando energia fotovoltaica, a maioria está precisando em redução de custo, mas querendo entender como tudo isso funciona também, acho que vai ser realmente bem bacana aí para os caras estarem por dentro. Fechou? Show de bola, Felipe. Obrigado, viu, pela participação aqui. Tamo junto. Prazerzão tá aí com todo mundo. Passou rápido o nosso tempo, né? Foi um bate-papo bem bacana aí. E assistam os próximos Biducasts que a gente vai ter aí, beleza? Valeu. Alice, só para eu encerrar então, como eu falei no começo, a gente tá numa bateria aqui de podcasts para tentar finalizar a primeira temporada ainda dentro desse ano. E só para vocês saberem, o Wallace, contei aqui que ele é o gerente comercial de uma das unidades da Bidu. O Barradas tá aqui, é um próximo que nós já vai bater um papo, que também é gerente de outra unidade. Os caras estão num desafio grande aí pra ver quem vai ser a unidade que mais vendeu no ano. Então eu queria saber aí o que você acha já. Vou perguntar pra você e depois pro Barradas também, que vocês vão conhecer no outro podcast. Boa. O que eu acho? Quem vai ganhar? Mogi 1, né? Minha unidade aí, com certeza a gente vai estar vindo representando. Inclusive, se você gostou da nossa conversa e viu que energia solar é o caminho, pode falar comigo, eu sou o Wallace. Diegão, põe meu contato lá na descrição, alguma coisa que dá pra fazer aí, beleza? Mas brincadeiras à parte aí, a gente se respeita muito aqui dentro da empresa. Mogi 1 vai pra cima, a gente vai buscar ganhar o ano aí, vender e fazer mais clientes felizes, que vão gerar mais clientes, e a gente vai viver esse ciclo aí. Boa, valeu. Beleza? Valeu, Wallace, tamo junto. Valeu, um abraço. Valeu.